Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Cunha Consultoria. Meu nome é Matheus Braga e estamos aqui para fazer uma análise do mercado, não só do Bitcoin, das altcoins também, compartilhar com vocês nossa visão e atualizar, né? Ontem, no vídeo de ontem, nós falamos sobre o fechamento semanal do Bitcoin, das criptos e tudo que nós falamos aconteceu hoje e eu quero atualizar. Será que a gente vai continuar subindo? Onde é que a gente vai parar? E eu quero trazer tudo nesse vídeo daqui, tá bom? Então seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal diariamente para receber as análises. E no link da descrição tem nosso Instagram e também nosso Twitter, além do nosso Substack. No Substack nós enviamos análise por e-mail gratuitamente. Então assine nossas análises. Hoje mesmo pela manhã já foi enviado uma análise com alguns altcoins, com o próprio Bitcoin e o cenário base, tá bom? Bom, gente, aqui a gente está no Bitcoin, tá um dia perfeito, uma abertura. Hoje até no Substack eu falei que foi um fechamento semanal perfeito com abertura de semana perfeito também. Lógico, a gente tem muito ainda o que acontecer nessa semana, tá? Mas a gente abriu hoje o mercado com o Bitcoin acima dos 88 mil dólares, né? 88 mil, chegou ali próximo de 88.600 e 400, mais ou menos isso, tá? Exatamente, tá? Então o que acontece? Nós temos agora um fator importante. Nós comentamos ontem na análise que duas coisas, tá? A média de 200 dias nós superamos, tá? E agora os 85 mil é um suporte muito forte para o Bitcoin. Então a gente tem a possibilidade agora de segurar nessa região para encontrarmos, né, uma região de suporte mais interessante para o preço, tá? Então, dentro disso, o que a gente tem de possibilidade durante a semana? Se nós olharmos um gráfico semanal nessa abertura, nós estamos fazendo uma recuperação, fechando todo esse movimento abrupto, né, que nós fizemos. E na minha concepção, a gente vai chegar próximo entre os 90 aos 91 mil dólares. Aí é uma região bem interessante. Eu falei ontem que nós poderíamos tocar entre os 88 aos 90. Eu acho que a gente até pode chegar próximo dos 91 mil dólares, né? Eu estou em operação no Bitcoin desde os 84.200 dólares, né? E eu acredito que de fato a gente tem uma região interessante de venda aqui. Por quê? Porque essa zona agora ela vai ser uma zona de dificuldade para o preço, tá? Logicamente que a gente poderia vir até os 98, né? Numa zona mensal um pouco mais longa, poderíamos, mas eu acho que dentro de um contexto de alguns meses e algumas semanas, tá? Fazer mais ou menos esse movimento antes de romper e seguir o movimento de alta, certo? Então essa região aqui dos 90, 91 é uma região interessante para realização de lucro, caso você tenha comprado nessa região de baixo, tá? Eu estou falando mais na parte especulativa, ou seja, na parte de você tentar acumular mais dólares para tentar comprar mais Bitcoin. Então eu acho que é um fator interessantíssimo aqui, vendas nessa região dos 90 mil dólares, tá? Mas eu acho que a gente está caminhando, acho que o Bitcoin tem força ainda para continuar andando, né, até essas regiões um pouco maiores, 90, 91, quem sabe 92 mil dólares, e aí sim ter um pouco de dificuldade para isso, tá? O que chamou atenção hoje foi o próprio S&P 500, voltando também o S&P acima da média de 200. Nós falamos tanto, né, sobre essa média para o Bitcoin, e essa média é extremamente fundamental para o preço do S&P 500, né? Eu vou trazer aqui algumas análises também sobre recessão. Será que a gente tem um risco de recessão econômica mesmo? Ou será que isso aqui foi um movimento para acumulação, né, dos institucionais e a gente vê agora um movimento de recuperação dos mercados, tá? Bom, o S&P precisa fechar agora às 5h30, mais ou menos, acima dos 5.760 pontos, tá? Então acho que a gente tem agora um potencial interessante para a gente fechar nessa ordem. O dia também foi perfeito, um gap de alta interessantíssimo, certo? Fechando, e como eu falei ontem no vídeo, acho que a gente tem espaço para recuperação até essa zona vermelha aqui, onde a gente vai ter uma pressão vendedora no S&P 500, tá? No curto prazo. Então, diante de tudo isso, acho que a gente tem uma boa recuperação também na Nasdaq, uma bolsa de tecnologia americana. A gente também teve um movimento de alta interessantíssimo, tá? Rompendo inclusive um gap, preenchendo esse gap de queda em 7 de março, tá? E voltando próximo da média de 200 ainda abaixo, tá? Então a gente ainda tem um cenário um pouco mais tímido para a Nasdaq em relação ao S&P, mas eu acho que na minha concepção a gente tem um movimento aí de continuação. Bom, e as altcoins, né? O que a gente espera das altcoins? Hoje as altcoins andaram, só que ainda o Bitcoin segue ainda mais forte, tá? Mesmo com um dia excelente, nós praticamente não corrigimos nada em relação à dominância do Bitcoin, tá? Então a gente viu a dominância ainda se manter alta, 61,67. Eu falei sobre isso, de vermos, né,
possivelmente a dominância ainda lentamente continuar subindo até essa região de 63, 64,5, que foi o topo lá em fevereiro, e depois somente assim despencar para regiões maiores, tá? Então aí sim a gente vai ver alguns altcoins subindo. Bom, grande ponto, nós falamos sobre Ethereum ontem, por exemplo, e de fato aconteceu o que nós conversamos. Falei que se chegássemos nessa região dos 1950 seria compra ou compra após o rompimento dos 2.050 dólares. E aconteceu, né? Então a gente rompeu essa região. Aqui a gente está fazendo backtest e na minha concepção a gente deve procurar agora os 2.200 dólares no Ethereum, tá? Outra que também se comportou muito bem é a Solana. Foi a Solana, tá? Então a Solana também rompeu a região do primeiro alvo que nós falamos, 142 dólares, e eu comentei sobre a possibilidade de encontrarmos agora os 146 dólares, tá? E na minha concepção, nós rompemos esse triângulo ascendente, né, que nós tínhamos comentado. Até eu achei que a gente não teria tanta força no primeiro momento, poderia fazer um recuo para depois voltar, mas de fato rompeu e agora a gente busca 146. Passando essa região, eu só vejo Solana agora nos 178, 180 dólares aqui por unidade, tá? E o BNB, tá, gente? O BNB também é um importante ativo que está tentando brigar por uma região de resistência importante. Já comentei sobre o vídeo de ontem. Se você quiser assistir, assista esse vídeo de ontem, que eu acho fundamental, que é justamente essa região de resistência mensal na BNB dos 625, 630 dólares. Está tentando brigar. Se a gente conseguir romper essa região, a gente deve ver um abril bem forte aqui, com alvo 180 dólares ou até mesmo nos 750 dólares aqui para a BNB no mês de abril, tá? Acredito que de fato é um mês de recuperação. E aqui, só para a gente complementar a nossa análise, né, eu gosto de assinar esses caras aqui, e eles falaram sobre um movimento, né, do S&P 500. Né? O que acontece? Nós estamos com medo do mercado, o varejo principalmente vendeu muitos papéis, né, de ações, e nós vimos aí um movimento de queda próximo a 6,5% no S&P 500, né? E o que ele fala é que geralmente correções totais passam de 10 a 15%, né, dessas correções que entrariam em um movimento de recessão econômica, tá? E chegamos muito próximos de cair mais 5%, mas nós não caímos. E acontece que, depois dessas grandes correções, os próximos 120 a 150 dias são fundamentais para que, se o mercado de ações vai se recuperar, ou nós vamos ter uma outra pernada de baixo. Já falei sobre isso no gráfico do S&P, que nós não estamos ainda com a vida resolvida. Nós temos essa barreira aqui vermelha, que é uma barreira importante para o preço e que precisa ser ultrapassada, né, para a gente continuar subindo. E de fato essa análise aqui de fato fala que, se nós tivermos uma segunda pernada de baixo, nós poderemos de fato ter uma recessão econômica. Mas na minha concepção, acredito que não. Acredito que a gente vai continuar fazendo um movimento de recuperação, vai continuar subindo, tá? E eu acho que é fundamental nos próximos 1, 2, 3 meses. E isso casa muito com a nossa o monitor da taxa de juros nos mostra que a gente tem uma previsão de corte dos juros aí para junho, né? Então, 1 a 2 meses aí para a gente cortar os juros. Então, a gente tem uma projeção de corte, tá? Inclusive, já em junho já está precificando. Em maio, praticamente não, 92% eu acredito que de fato não haverá corte, tá? Bom, adiante isso, tá? Eu queria trazer só esse fator aqui. Que o índice estrangeiro, da maioria de ações estrangeiras, superaram o S&P nos últimos dias, tá? E isso a gente viu no Brasil. Isso a gente viu, por exemplo, o Ibov, né? O Ibovespa tendo esse movimento de recuperação, enquanto os investidores procuravam alguma alternativa com esse risco de recessão econômica americana. Então eu vejo aqui como uma possibilidade interessante de você observar a oportunidade. O S&P ele geralmente não performa ruim, pelo contrário, ele performa acima da maioria dos índices pelo mundo afora. E ter o S&P 500 abaixo dessa média é uma oportunidade, na minha concepção, de acumulação forte, tá? Ter 10% ou mais de correções eu acho que é oportunidade. E a gente viu aqui alguns fundos sendo sacados, né, por investidores estrangeiros. Então a gente viu nessa movimentação do S&P medo dos mercados, tá? E esse medo geralmente troca a riqueza de mãos, né? As pessoas vendendo na correção onde na verdade deveriam
aumentar suas posições. Isso se deve muito ao Fear and Greed Index, tá? Esse Fear and Greed Index é do mercado de ações. A gente ainda está abaixo, né, de um neutro, a gente está em medo, quase em medo extremo, 28 pontos. Vamos ver isso aqui mais tarde, quando é que vai ser atualizado. Hoje foi atualizado às 3h30, tá? Vamos ver como é que vai ser atualizado após o fechamento do pregão, mas eu acho que a gente tem um potencial de ter oportunidades de compra. E o Fear and Greed Index de cripto voltando próximo a um medo neutro, tá? Então, medo neutro, a gente tem aqui um fator importante, né, de uma recuperação dos mercados, e eu acho que a gente tem agora uma possibilidade de fazer uma recuperação interessante, e a fase de acumulação de oportunidade de compra, a maior parte já passou, agora a gente deve ter agora um movimento de alta. Beleza, Matheus, e agora o que seu time acha como oportunidade para quem não conseguiu se posicionar nesse movimento? Bom, a gente tem fatores interessantes aqui de acumulação, tá? Por exemplo, aqui essa região todinha, né, desse topo local, os 87 mil dólares, agora passa a ser um suporte importante para o preço, tá? Então eu vejo como oportunidade de comprar nos 87 mil dólares. E como eu falei também, os 85 mil dólares agora deixa de ser resistência e passa a ser um grande suporte, tá? Porque essa zona aqui é onde está a média móvel de 200 períodos, né? Nós falamos sempre sobre isso, tá? Então olha aqui, ó, gráfico diário, vou setar ela aqui para vocês, olha só, a média se comportando aqui. Então, acumulações em 87 ou nos 85, toda essa zona aqui eu acho que é uma boa zona de compra para Bitcoin. Nas altcoins elas vão acompanhar, tá? Então eu acredito que a gente tenha esses recuos interessantes para a gente poder comprar nessas zonas onde o Bitcoin conseguir chegar, aí você conseguir acumular alguns altcoins interessantes que ainda você não conseguiu por conta desse repique de preço. Lembrando, nós tivemos um movimento muito forte de queda nos últimos 2 meses. Eu acho que agora a gente vai ter um movimento de short squeeze, um movimento de liquidações de quem está shortado, alavancado no mercado, para compensar esse balanço, né, de posições dentro do mercado, tá bom? Bom, gente, essa foi a análise. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Todas as nossas análises estão disponíveis tanto aqui no YouTube como no Substack, então se inscreva, nos siga no X e no Instagram, tá bom? E se você quer se tornar um nosso aluno, dar um passo a mais, se profissionalizar dentro do mercado, aumentar seus resultados, se torne nosso aluno, os contatos através dos contatos oficiais, tá bom? Eu espero você então no próximo vídeo, análise diária aqui do mercado, tá bom? Um grande abraço e valeu!